Pode colocar aqui na tarja, Alemão? Eu pedi para o Alemão colocar assim na tarja Eduardo e Cláudio. A verdade sobre o Pix. Subtarja. Sigilo, Banco Central, BC e Receita. O que nem o Google nem o ChatGPT contam. Porque há alguns dias, algumas semanas, aliás, eu fiz aqui um discurso sobre o Pix, no qual eu disse o seguinte: o Pix foi inventado, ele entrou em vigor em 2020, governo Jair Bolsonaro, ministro da Economia Paulo Guedes. E eu falei, eu confidenciei para vocês, que na época eu perguntei ao Paulo Guedes: vocês vão usar o Pix para tributar todo mundo? E o Paulo Guedes falou: a ideia não é essa, mas é possível. E aí eu disse para vocês o seguinte, que o Pix, quem usava o Pix, abria mão do sigilo bancário, porque como um sistema da Receita, ela podia ver tudo o que acontece, e se ela decidir uma hora ou outra, ela taxa todo mundo. Por exemplo, uma pessoa, um garoto de programa, uma garota de programa que não declara nada, né, só ganha Pix, 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 dá-lhe Pix, dá-lhe Pix, dá-lhe Pix, e não declara. Aí a Receita vai lá ver e coisa e tal. Aí fizeram um corte, o pessoal, nosso pessoal aqui do Pavinato 76, do Metrópolis, fez um corte no Instagram, um corte ficou muito bacana que a Laís fez, e esse corte foi publicado em collab na minha página pessoal, e muita gente veio comentar, sabe, Cláudio, porque hoje em dia no Brasil, Eduardo, nós temos muito especialista de Google, tem muito especialista de ChatGPT. Então, eu olhei muito, eu agradeço até a boa atenção das pessoas que escreveram mensagens: olha, não, o Pix não é da Receita, o Pix é do Banco Central e é o sistema do cadastro do piriri pororó, etc. Não, mas assim, nada ofensivo, as pessoas vêm querendo colaborar com o debate. Eu achei isso muito bacana. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu entendo a boa intenção de vocês, e foi essa boa intenção de vocês que me fez trazer esse tema logo no começo, porque eu percebi algo, um padrão das pessoas que corrigiram o meu vídeo. O meu vídeo, é claro, tem muitas imprecisões técnicas, mas ele traz a realidade fática. Por que tem imprecisões técnicas? Porque, de fato, o Pix é do Banco Central. O Banco Central não tem nada a ver com a Receita. E, é claro, o sigilo bancário está mantido. Conforme o quê? Conforme o ChatGPT. Conforme o Google. Conforme o site do Banco Central. Agora, o que vocês não sabem não está no ChatGPT, nem no Google, nem no site do Banco Central, porque todas as autoridades falam uma coisa que é mentira. Deixa eu explicar para vocês por que eu falei que perde-se o sigilo bancário. O sigilo bancário, que está inscrito na Constituição de 1988, presta atenção aí, o mercado de peixe. Aí vocês começam a fazer DOC e TED aí, o mercado de peixe. Para não fazer Pix. Quando você vai fazer o DOC e o TED, você tem o sigilo bancário. Isso está na Constituição de 88. Na Constituição de 88, o governo, o Estado, não tem direito de saber para quem você transfere dinheiro. A bem da verdade, desde 88, a Receita, ela só tem o direito de saber quanto está na sua conta no dia 31 de dezembro de cada ano fiscal. Dito isso, tá fácil de entender. Depois foram aparecendo leis ao longo do tempo. Uma pessoa que transfere a partir de 100 mil reais,
O banco tem que mandar, isso já 18 anos depois da Constituição em vigor. Tem que mandar para o COAF que você transferiu mais de 10 mil. Aí foram afrouxando, a partir de 50, aí a partir de 10. Aí chegou em 2019, quando o Pix ainda não existia. O que aconteceu? O ministro Dias Toffoli deu uma decisão monocrática no STF. Em setembro ou outubro de 2019. Ele disse o seguinte: quando a Receita pedir ao banco que lhe mande todos os dados de movimentação bancária de determinada pessoa, ela não precisa mais de mandado judicial. Porque até então, até 2019, a Receita precisava. Eu preciso saber da movimentação financeira do Cláudio Caivano. Eu preciso pedir para um juiz me dar um mandado, e eu, Receita, vou com esse mandado, peço para o banco dele me dar a informação. O que o STF fez em 2019? Não, a Receita não precisa de mandado. Ela pede, o banco tem que dar. Por que o banco tem que dar? Sem desrespeitar, aí começa a ginástica. Aí começa, ó, a Daiane dos Santos aqui, ó. Daiane dos Santos. Começa, ele fala, por que o sigilo não é desrespeitado? Porque está sendo passado de uma instituição que tem que guardar sigilo para outra instituição que também vai guardar sigilo, que é a Receita. Então é o seguinte, o sigilo está mantido, só que agora a incumbência da Receita. Isso está na lei? Não! Não tinha lei. E a gente só é obrigado a fazer ou deixar de fazer coisas que a lei proíbe. Ou obriga. E logo, alguns bancos começaram a contestar essa medida, porque claramente inconstitucional, claramente sem base legal. Um ano depois, Paulo Guedes põe para funcionar, junto com o presidente do Banco Central, o Pix. E o Pix é um sistema do Banco Central. O cliente de um banco, cada um de nós brasileiros, nós temos conta em vários bancos, em um banco. E a gente se cadastra no Pix. A gente aceita entrar nesse cadastro para usar o sistema que é do Banco Central para fazer a transferência, e não mais o sistema que é do banco. Mas o banco está no Banco Central. Sim, o banco da gente está no Banco Central. Mas, por ordem da lei, a Receita, quando precisa de informação, ela tinha que ir para a Justiça, pedir um mandado para o banco mandar essa informação para a Receita, porque o Banco Central e a Receita não são vasos comunicantes. Ok. Quando o Banco Central cria esse sistema do Pix, o que acontece? A Receita não precisa mais, já não precisava, ir para a Justiça. Olha, quero saber a movimentação financeira do Caivano, ter o mandato e pedir para o banco. Aí o banco mandava. Aí ele via todas as movimentações financeiras, aí via transferência para outro banco ou para outra pessoa, tinha que conseguir outro mandato para pedir para outra instituição sobre outra pessoa. Acabou o mandato, mas mesmo assim ele conseguiu de um banco, pegou de um banco, aí ele vai, pede para o outro, aí ele tem que colocar tudo em ordem, que causa muito trabalho. Tem o Pix. Mas você vai no ChatGPT e você vai no Google. O ChatGPT e o Google te dão 1 milhão de argumentos dizendo que Receita e Banco Central não são vasos comunicantes, que todas as transações que estão lá no Banco Central não estão na Receita, porque o sistema é só do Banco Central, então você ainda tem o seu sigilo bancário. É só o Banco Central que sabe, mas não é o Banco Central que faz investigação, não é o Banco Central que te tributa. Só que nem o Google, nem o ChatGPT te contam o seguinte. Ninguém te fala de um convênio de cooperação Banco Central do Brasil e Receita Federal do Brasil, número 1
de 2013, governo Dilma Rousseff. Por esse convênio de cooperação que vige desde então por prazo indeterminado, por meio desse convênio, o Banco Central permite à Receita, no exercício das suas atribuições, que é o quê? Tributar, a utilização do mecanismo de consulta às informações contidas no Cadastro de Sistema Financeiro Nacional. Então, o Pix é um sistema da Receita. Porque, em sendo do Banco Central, uma vez que vige esse convênio número 1 de 2013, que é vigente até hoje, a partir do momento em que se cria o Pix, a Receita tem livre acesso ao que ela bem entender da sua movimentação bancária através do Pix, não através de DocTed. E foi nesse sentido que eu lhes disse isso. Porque nem ChatGPT e nem Google chegam a essa cláusula. E tem mais, viu? Pode ser que existam acertos entre Banco Central e Receita que não estão publicados. Pode ser que existam normas técnicas que nós não conheçamos. Normas não, acertos técnicos que nós não conheçamos. Oriundos de casos judiciais práticos, etc. e tal. Mas, me desculpe, Caivano, me desculpe, Eduardo, eu tomei esse tempo aqui porque eu achei importante trazer. Eu compartilhei esse corte da Laís, que ficou muito bom sobre o Pix, e todo mundo veio me advertir de bom coração, que não é um sistema do Banco Central, a gente mantém o sigilo bancário, etc. E aí eu vi que eu precisava esclarecer isso. Isso está além do que é permitido o povo saber. O que não contam para o povo é que esse convênio de 2013 é válido até hoje e continua válido por tempo indeterminado. Então, quem usa o Pix para fazer transferência, uma vez que esse convênio deixa a Receita usar todos os dados, está usando um sistema que também é praticamente da Receita. Então, a Receita não precisa mais pedir para o banco. Ela só vai no Banco Central, acessa e já vê tudo cruzado. E esse é o grande lance.